Sua esposa virgem rejeitou o milionário por 27 noites, até que ele leu seu diário secreto. Eles dormiam na mesma cama, mas ela sempre virava para o outro lado. Durante 27 noites, ele respeitou seu silêncio, até que, por acaso, encontrou um caderno escondido sob o travesseiro dela. O que leu ali não só revelou o verdadeiro motivo da rejeição, como também mudou tudo entre eles. Quer saber o que aconteceu depois? Inscreva-se agora no canal e descubra essa história inesquecível. O salão do Hotel Copacabana Palace estava decorado com milhares de rosas brancas e orquídeas. Marina Santos ajustou o véu pela 10ª vez, suas mãos tremendo ligeiramente enquanto observava seu reflexo no espelho do quarto nupcial. Aos 25 anos, ela nunca imaginou que se casaria dessa forma, sem amor, sem escolha, apenas por uma questão de negócios familiares. "Você está linda, minha filha", disse Conceição Santos, sua mãe, entrando no quarto com um sorriso que não conseguia esconder a preocupação. "Eduardo é um bom homem, você vai ver." Marina forçou um sorriso. Eduardo Mendes era realmente considerado um bom partido. Aos 32 anos, havia construído um império imobiliário que se estendia por todo o estado de São Paulo. Alto, moreno, com olhos castanhos penetrantes e um sorriso que encantava as páginas das revistas de sociedade. Mas para Marina, ele era apenas um estranho que seu pai havia escolhido para salvar a empresa familiar da falência. "Mãe, eu não sei se consigo fazer isso", Marina sussurrou, suas mãos apertando o buquê de lírios brancos. "Claro que consegue. É só uma formalidade, querida. Com o tempo, vocês vão se conhecer melhor." Conceição beijou a testa da filha. "Seu pai precisa disso. Nós precisamos disso." Do lado de fora, a música começou a tocar. Marina respirou fundo e caminhou em direção ao altar, onde Eduardo a esperava com uma expressão séria, quase comercial. Quando seus olhos se encontraram, ela viu algo que não conseguiu decifrar. Talvez curiosidade, talvez resignação. A cerimônia passou como um borrão. As palavras do padre ecoaram no ar, enquanto Marina repetia os votos que havia decorado, sua voz baixa, mas firme. Quando Eduardo a beijou ao final da cerimônia, foi um beijo casto, quase formal, que durou apenas alguns segundos. A recepção foi uma exibição de riqueza e poder. Empresários, políticos e socialites circulavam pelo salão, todos querendo cumprimentar o novo casal. Marina sorriu e acenou durante horas, interpretando o papel da esposa perfeita, enquanto Eduardo mantinha a mão em suas costas, guiando-a pelas conversas de negócios. "Você se saiu muito bem", ele disse baixinho em seu ouvido durante uma pausa entre os cumprimentos. "Obrigado." Marina o encarou, surpresa pela sinceridade em sua voz. "De nada", respondeu sentindo uma estranha sensação no estômago. Quando finalmente chegaram ao apartamento de Eduardo, agora também dela, na região dos Jardins, um silêncio constrangedor se instalou entre eles. O apartamento era imenso, decorado com móveis modernos e obras de arte caras, mas faltava algo que Marina não conseguia identificar. Talvez fosse aconchego, talvez fosse vida. "Preparei o quarto de hóspedes para você", Eduardo disse, afrouxando a gravata. "Imaginei que você gostaria de ter seu próprio espaço, pelo menos no início." Marina assentiu agradecida. "Obrigada. Isso seria melhor." Eduardo a acompanhou até o quarto carregando sua mala. "Marina", ele chamou quando ela estava prestes a fechar a porta. "Eu sei que isso não é fácil para nenhum de nós, mas quero que saiba que respeito você. Não vou pressionar nada." Ela o estudou por um momento, procurando sinais de falsidade, mas encontrou apenas honestidade. "Boa noite, Eduardo." "Boa noite, esposa." Quando a porta se fechou, Marina encostou-se nela e fechou os olhos. "Esposa." A palavra ecoou em sua mente enquanto ela trocava o vestido de noiva por um pijama simples. Pegou o diário que sempre carregava consigo, um presente de sua avó, e começou a escrever. "Primeiro dia como senhora Mendes. Não sei o que esperar dessa nova vida. Eduardo parece gentil, mas há algo em seus olhos que me deixa nervosa. Não é medo exatamente, é como se ele pudesse ver através de mim. Preciso me proteger, manter as distâncias até entender quem ele realmente é. Não posso me permitir ser vulnerável com alguém que mal conheço, mesmo sendo meu marido." Uma semana havia se passado desde o casamento,
e Marina havia estabelecido uma rotina cuidadosa para evitar momentos íntimos com Eduardo. Ela acordava cedo, preparava o café da manhã e deixava um bilhete educado antes de sair para suas aulas de arte na Pinacoteca. À noite jantava rapidamente e se recolhia ao quarto sempre com uma desculpa: dor de cabeça, cansaço, trabalho para terminar. Eduardo observava tudo com crescente curiosidade. Ele havia se casado antes, um relacionamento que terminou em divórcio 2 anos antes, e estava acostumado com mulheres que se aproximavam dele pelo dinheiro e status. Marina era diferente. Ela parecia genuinamente desinteressada em sua fortuna e criava barreiras que ele nunca havia encontrado. Naquela quinta-feira chuvosa, Eduardo chegou em casa mais cedo, decidido a ter uma conversa honesta com sua esposa. Encontrou-a na cozinha, preparando um jantar simples de risoto de cogumelos, seus cabelos castanhos presos em um coque desalinhado, uma mancha de molho na blusa. "Cheira muito bem", ele disse, encostando-se no batente da porta. Marina sobressaltou-se, derrubando a colher. "Eduardo, não ouvi você chegar. Desculpe, não quis assustá-la." Ele se aproximou, ajudando-a a recolher a colher. Quando suas mãos se tocaram, Marina retirou a sua rapidamente, como se tivesse sido queimada. "Eu vou pegar outra colher", ela gaguejou, dirigindo-se à gaveta. Eduardo franziu o senho. "Marina, podemos conversar?" "Claro." "Sobre o quê?" Ela continuou mexendo o risoto, evitando olhá-lo diretamente. "Sobre nós. Sobre esse casamento." Ele puxou uma cadeira e se sentou à mesa da cozinha. "Sei que não nos casamos por amor, mas pensei que poderíamos ao menos tentar ser próximos." Marina parou de mexer o risoto, suas costas tensas. "Próximos como?" "Como marido e mulher, Marina. Compartilhamos a mesma casa, mas vivemos como estranhos." Ela se virou lentamente, seus olhos escuros evitando os dele. "Preciso de tempo, Eduardo. Isso tudo é muito novo para mim." "Tempo para quê, exatamente?" Sua voz era gentil, mas persistente. "Para me conhecer, para se acostumar com a ideia de estar casada, ou para aceitar que este é nosso futuro." Marina sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. Como poderia explicar que nunca havia sequer beijado um homem adequadamente? Que a ideia de intimidade física a aterrorizava? Que ela havia crescido ouvindo sua mãe falar sobre o casamento como um dever, não como prazer? "Eu só preciso de mais tempo", ela repetiu, sua voz quase um sussurro. Eduardo se levantou e caminhou até ela, parando a uma distância respeitosa. "Marina, olhe para mim." Relutantemente ela ergueu os olhos. Eduardo ficou surpreso ao ver vulnerabilidade ali, algo que ela havia escondido muito bem durante a semana. "Não sou um monstro", ele disse suavemente. "Não vou forçar nada que você não queira, mas também não posso fingir que somos apenas colegas de quarto." "Eu sei que não é um monstro", Marina murmurou. "É só que isso é complicado para mim." "Por quê?" A pergunta simples a deixou sem palavras. Como explicar anos de educação conservadora, de medos plantados por uma mãe superprotetora, de completa inexperiência em relacionamentos? "Por que é?" foi tudo o que conseguiu dizer. Eduardo suspirou, passando a mão pelos cabelos. "Está bem, mas Marina, em algum momento precisaremos conversar de verdade. Somos casados agora, e isso significa algo, mesmo que não tenha começado da forma tradicional." Quando ele saiu da cozinha, Marina se apoiou na bancada, tremendo. Naquela noite escreveu em seu diário: "Eduardo tentou se aproximar hoje. Vi algo em seus olhos que me assustou. Não raiva ou impaciência, mas uma espécie de determinação gentil. Ele disse que não é um monstro e acredito nisso, mas não posso baixar a guarda. Se ele soubesse quão inexperiente sou, quão aterrorizada fico só de pensar em intimidade, ele perderia todo o respeito por mim. É melhor manter distância, até descobrir como lidar com esses sentimentos estranhos que ele desperta em mim." Do outro lado da parede, Eduardo permanecia acordado, pensando na vulnerabilidade que havia vislumbrado nos olhos de Marina. Havia algo mais na recusa dela, algo que ia além da simples resistência a um casamento arranjado. E pela primeira vez desde o casamento, ele se pegou genuinamente curioso para descobrir quem era realmente a mulher que havia se tornado sua esposa. 2 semanas depois do casamento, Eduardo recebeu um convite que mudaria a dinâmica do relacionamento.
Seu sócio mais importante, Roberto Cavalcanti, insistiu em conhecer a nova esposa durante um jantar de negócios no restaurante Fasano, no centro de São Paulo. Era impossível recusar. O contrato em discussão valia milhões e representava a expansão dos negócios para o interior do estado. Marina, preciso pedir um favor, Eduardo disse na manhã da terça-feira, encontrando-a no jardim de inverno do apartamento, onde ela pintava aquarelas em seu cavalete improvisado. Ela levantou os olhos da tela, onde flores delicadas ganhavam vida em tons pastéis. Que tipo de favor? Tenho um jantar de negócios hoje à noite. É importante que você venha comigo. Ele hesitou, percebendo a tensão imediata nos ombros dela. Sei que não é fácil, mas Roberto Cavalcanti quer conhecer minha esposa. Ele é tradicional. Marina colocou o pincel de lado, limpando as mãos no avental. O que exatamente você espera de mim? Apenas que seja você mesma, educada, elegante. Como foi na recepção do casamento? Eduardo se aproximou do cavalete, admirando genuinamente a pintura. Você tem muito talento, não sabia disso. O elogio a pegou de surpresa, fazendo-a corar ligeiramente. Obrigada. É só um hobby. Não parece apenas um hobby. Ele apontou para os detalhes delicados das pétalas. Há muita técnica aqui. Marina se levantou, desconfortável com o elogio e a proximidade dele. Sobre o jantar, que horas? Às 8, no Fasano. Eduardo notou como ela evitava seu olhar. Marina, vai ficar tudo bem. Não vou deixá-la sozinha em nenhum momento. Naquela noite, Marina se preparou com cuidado especial. Escolheu um vestido azul marinho que realçava seus olhos escuros, sapatos de salto baixo e joias discretas. Quando Eduardo a viu, parou no meio da sala. Você está deslumbrante, ele disse, e pela primeira vez sua voz tinha uma qualidade diferente, mais íntima. Obrigada, Marina murmurou, pegando a bolsa pequena. Podemos ir? O restaurante estava elegantemente iluminado, com uma atmosfera sofisticada que intimidou Marina inicialmente. Roberto Cavalcanti era um homem na casa dos 50, cabelos grisalhos e uma presença imponente. Sua esposa, Cláudia, usava joias que provavelmente custavam mais do que Marina havia gasto em roupas na vida inteira. Então essa é a famosa Marina. Roberto se levantou para cumprimentá-la. Eduardo não parava de falar sobre você. Marina lançou um olhar surpreso para Eduardo, que apenas sorriu discretamente. Durante o jantar, ela se surpreendeu com a facilidade com que conseguiu conversar. Cláudia estava interessada em suas pinturas e Roberto fez perguntas inteligentes sobre arte e cultura. Eduardo permaneceu atento a ela durante toda a noite, incluindo-a nas conversas de negócios quando apropriado, traduzindo termos técnicos que ela não conhecia. Sua esposa é encantadora, Eduardo. Roberto disse quando as mulheres foram ao banheiro. Inteligente e genuína, você tem sorte. Eu sei, Eduardo respondeu, observando Marina conversar animadamente com Cláudia no outro lado do restaurante. No caminho de volta para casa, Marina estava mais relaxada do que Eduardo a havia visto desde o casamento. Obrigada, ela disse quando o carro parou em frente ao prédio. Por quê? Por não me fazer parecer idiota. Por me incluir nas conversas. Ela o encarou pela primeira vez em semanas. Foi agradável. Eduardo sorriu. Você foi perfeita. Roberto ficou impressionado. E Cláudia adorou você. Quando chegaram ao apartamento, pela primeira vez, Marina não correu imediatamente para seu quarto. Em vez disso, ficou na sala tirando os sapatos e massageando os pés. Quer uma taça de vinho? Eduardo ofereceu. Para comemorar? Marina hesitou, então assentiu. Só uma pequena. Eles se sentaram no sofá, uma distância respeitosa entre eles, enquanto bebiam um Malbec argentino. A conversa fluiu naturalmente, sobre o jantar, sobre os planos de Roberto para expandir os negócios, sobre a arte que Marina tanto amava. Por que parou de estudar arte? Eduardo perguntou. Meu pai achava impraticável. Disse que eu precisava de algo mais estável. Marina girou o vinho na taça. Ele não estava errado. Arte não paga as contas, mas te faz feliz. Era uma afirmação, não uma pergunta, e Marina o encarou com curiosidade. Como sabe? Seus olhos brilham quando você fala sobre isso, da mesma forma que brilharam quando Cláudia elogiou suas técnicas hoje. Marina sentiu o coração acelerar. Era a primeira vez que alguém notava isso sobre ela.
Eduardo, Ela começou, mas foi interrompida pelo toque do telefone dele. Desculpe, preciso atender, é Roberto. Ele se afastou para falar. Marina aproveitou para ir ao quarto, mas pela primeira vez desde o casamento não trancou a porta. Escreveu em seu diário: hoje foi diferente. Eduardo me tratou como uma igual, não como um acessório. Ele percebe coisas sobre mim que nem eu mesma noto às vezes. Por um momento no sofá, pensei que talvez pudéssemos ser amigos. Mas ainda sinto esse medo estranho quando ele se aproxima muito. Como se eu fosse revelar algo que não quero que ele veja. O sucesso do jantar de negócios mudou algo entre Marina e Eduardo. Nos dias seguintes, eles começaram a compartilhar pequenos momentos. Café da manhã juntos, conversas casuais sobre o dia, até mesmo assistir ao noticiário no sofá após o jantar. Marina ainda dormia no quarto de hóspedes, mas as barreiras pareciam estar baixando lentamente. Na sexta-feira da terceira semana de casamento, Eduardo chegou em casa para encontrar Marina, chorando no jardim de inverno, uma tela destruída a seus pés. Marina, o que aconteceu? Ele se ajoelhou ao lado dela, resistindo ao impulso de tocá-la. Eu estraguei tudo, ela soluçou apontando para a pintura rasgada. Passei semanas nessa aquarela e hoje estava quase perfeita e então eu... Shhh, respire fundo. Eduardo pegou delicadamente seus ombros. Me conta o que aconteceu. Minha mãe ligou. Marina enxugou as lágrimas com as costas da mão. Ela disse que meu pai quer que eu pare com essas fantasias artísticas e me foque em ser uma esposa adequada. Que arte é perda de tempo agora que tenho responsabilidades de verdade. Eduardo sentiu raiva crescer em seu peito. E você acreditou nela? Eu... não sei. Marina o encarou com olhos vermelhos. Talvez ela tenha razão. Talvez eu esteja sendo egoísta. Marina, olhe para mim. Sua voz era firme, mas gentil. Sua arte é linda. É parte de quem você é. Não deixe ninguém tirar isso de você, nem mesmo sua família. Mas e se ela estiver certa? E se eu deveria estar focando em ser uma boa esposa em vez de ser feliz? Eduardo interrompeu. Marina, você acha que eu me casei com você para ter uma boneca sem personalidade em casa? A pergunta a surpreendeu. Eu não sei por que se casou comigo. Eduardo suspirou, passando a mão pelos cabelos. Olha, vou ser honesto. No início era apenas negócios. Seu pai precisava de ajuda. Eu precisava de estabilidade social. Mas estas últimas semanas... O quê? Marina sussurrou. Você é interessante, Marina. Inteligente, talentosa, genuína. Eu quero conhecer a mulher que se esconde atrás dessas barreiras que você constrói. Marina sentiu algo se mexer em seu peito, uma sensação que não conseguia nomear. Eduardo, eu não sou quem você pensa que sou. Então me mostre quem você é de verdade. Eles estavam muito próximos agora. Eduardo ainda ajoelhado ao lado dela. Marina podia sentir o cheiro de sua colônia, ver as pequenas rugas ao redor de seus olhos quando ele sorria. Pela primeira vez, não sentiu medo da proximidade. Sentiu curiosidade. Eu não sei como, ela confessou. Comece pequeno. Me conte sobre esta pintura. O que ela representava para você? Marina olhou para a tela destruída. Era um jardim. O jardim da casa da minha avó, onde eu costumava brincar quando era criança. Era o lugar onde me sentia mais livre. Eduardo se levantou e estendeu a mão para ela. Vem comigo. Para onde? Confie em mim. Hesitante, Marina aceitou sua mão. Eduardo a levou até o quarto principal, o quarto dele, onde havia uma grande janela com vista para os jardins do prédio. Vê aqueles ipês amarelos lá embaixo? Ele apontou para as árvores em flor. Todo dia, quando acordo, olho para eles. Me lembram que há beleza mesmo no meio da cidade. Marina se aproximou da janela. São lindos. Pinte-os, Eduardo disse suavemente atrás dela. Pinte o que vê, o que sente. Não para sua mãe, não para mim. Para você. Marina se virou para encará-lo e de repente percebeu quão perto estavam. Podia ver os reflexos dourados em seus olhos castanhos, a forma como seus lábios se curvaram em um sorriso gentil. Por que está sendo tão gentil comigo? Ela perguntou, sua voz quase um sussurro. Porque você merece gentileza, Eduardo respondeu levantando a mão para tocar levemente seu rosto. Porque quando você sorri de verdade, como no restaurante na terça, é a coisa mais linda que já vi. Marina sentiu seu coração disparar.
Eduardo se inclinou lentamente, dando-lhe tempo para se afastar. Mas ela não se afastou. Fechou os olhos quando os lábios dele quase tocaram os seus. Marina, Eduardo, onde vocês estão? A voz de Conceição Santos ecoou pelo apartamento. Marina saltou para trás como se tivesse levado um choque, o momento quebrado. Minha mãe, ela sussurrou, pânico nos olhos. Eduardo respirou fundo, recompondo-se. Estamos aqui, dona Conceição. Ele chamou, sua voz controlada. Quando Conceição apareceu na porta do quarto, Marina já havia se afastado da janela, tentando parecer ocupada arrumando as cortinas. Ah, vocês estavam decorando? Conceição olhou suspeitamente entre os dois. Marina estava me mostrando as opções para renovar este quarto. Eduardo mentiu suavemente. Ela tem um olho excelente para design. Naquela noite, Marina escreveu em seu diário com mãos trêmulas. Quase aconteceu. Quase deixei Eduardo me beijar. E o pior é que eu queria que acontecesse. Por um momento, quando ele disse que eu merecia gentileza, senti como se pudesse me entregar completamente a ele. Mas então minha mãe chegou e a realidade voltou. Não posso me permitir ser vulnerável assim. E se ele descobrir que nunca fui beijada? E se eu decepcionar as expectativas dele? É melhor manter distância, mesmo que isso signifique negar o que estou começando a sentir por ele. Após o quase beijo no quarto, Marina voltou a evitar Eduardo com ainda mais determinação. Ela acordava antes dele, deixava bilhetes educados sobre seus compromissos e se recolhia cedo ao quarto. Eduardo, por sua vez, sentia-se confuso e frustrado. Havia certeza de que Marina sentira algo naquele momento. Ele vira em seus olhos a mesma atração que ele experimentara. No sábado da quarta semana, Eduardo decidiu confrontar a situação. Encontrou Marina no jardim de inverno, pintando os ipês amarelos que ele havia sugerido. A tela mostrava um progresso impressionante. As cores vibrantes e a técnica delicada revelavam o talento natural que ele já havia percebido. Está ficando linda, ele disse, parando a uma distância segura. Marina não levantou os olhos da tela. Obrigada. Marina, podemos conversar sobre o que aconteceu na sexta? Não aconteceu nada na sexta. Sua voz estava tensa, controlada. Você sabe que isso não é verdade. Eduardo se aproximou lentamente. Eu senti? Você sentiu? Por que está fugindo de mim? Marina finalmente o encarou e Eduardo ficou surpreso ao ver lágrimas em seus olhos. Porque você não me conhece, Eduardo. Você acha que conhece, mas não conhece. Então me ajude a conhecê-la. Marina colocou o pincel de lado e se levantou, caminhando até a janela. Você quer saber a verdade? Eu nunca namorei ninguém, Eduardo. Nunca. Minha mãe me criou acreditando que intimidade era algo sujo, perigoso, que mulheres direitas só se entregavam depois do casamento, e mesmo assim por obrigação. Eduardo ficou em silêncio, processando a informação. Você quer saber por que estou evitando você? Porque tenho medo. Medo de não saber o que fazer. Medo de te decepcionar. Medo de que você descubra quão patética eu sou. As lágrimas escorreram por seu rosto. Você já foi casado antes. Deve ter estado com mulheres experientes, sofisticadas, e eu sou apenas uma virgem assustada que não sabe nem como beijar direito. Eduardo se aproximou devagar, como se ela fosse um animal ferido. Marina, olhe para mim. Ela balançou a cabeça, envergonhada demais para encará-lo. Por favor, olhe para mim. Relutantemente ela se virou. Eduardo estava mais próximo do que ela esperava, mas sua expressão era gentil, sem julgamento. Você acha que isso muda alguma coisa sobre como eu vejo você? Não muda? Marina perguntou surpresa. Claro que não. Eduardo levou a mão ao rosto dela, enxugando uma lágrima. Se alguma coisa me faz admirar você ainda mais. Como assim? Porque apesar de toda essa criação, de todos esses medos, você ainda encontrou coragem para se casar comigo. Porque você é genuína em um mundo cheio de falsidade. Porque quando você sorri é real. Marina sentiu o coração acelerar com o toque dele. Eduardo, eu não sei como ser esposa de verdade. E quem disse que existe um manual? Ele sorriu suavemente. Marina, eu me casei antes porque pensei que era o esperado de mim. Foi um desastre. Carla era linda, sofisticada, experiente e completamente falsa. Ela se casou comigo pelo dinheiro e eu com ela pela aparência.
Não havia amor, não havia conexão real. E comigo? Eduardo hesitou como se estivesse prestes a revelar algo importante. Com você, pela primeira vez, sinto que posso ser eu mesmo. Você não me adula, não finge interesse nos meus negócios. Quando você sorri é porque quer sorrir. Quando conversa comigo é porque tem algo a dizer. Marina processou suas palavras. Mas eu não sei como... Como o quê? Como amar? Como ser íntima? Eduardo segurou delicadamente seus ombros. Marina, isso se aprende. Juntos. Não há pressa, não há expectativas. Só nós dois descobrindo o que isso significa. Pela primeira vez em semanas, Marina não se afastou do toque dele. E se eu for péssima nisso? Eduardo riu suavemente. Impossível. Você é talentosa em tudo que faz. Veja essa pintura. É magnífica. Sua capacidade de observar, de sentir, isso se translada para tudo na vida. Eduardo. Sim? Você poderia me ensinar? A pergunta o pegou de surpresa. Tá, ensinar o quê? Como ser próxima de alguém. Como não ter medo. Marina corou intensamente. Como beijar. Eduardo sentiu o coração acelerar. Tem certeza? Não quero que se sinta pressionada. Tenho certeza. Eu confio em você. Eduardo se aproximou devagar, dando-lhe tempo para mudar de ideia. Fecha os olhos, ele sussurrou. Marina obedeceu, tremendo ligeiramente. Eduardo tocou levemente seus lábios com os dele. Um beijo casto, suave, sem pressa. Quando se afastou, Marina abriu os olhos, surpresa. Foi só isso? Eduardo sorriu. Por enquanto, confiança se constrói devagar, Marina. Temos o resto da vida. O primeiro beijo mudou tudo e nada ao mesmo tempo. Marina se permitiu pequenos momentos de proximidade com Eduardo. Jantares em que não fugia para o quarto imediatamente, conversas no sofá, até mesmo assistir filmes juntos. Mas toda vez que ele se aproximava fisicamente, ela encontrava uma desculpa para se afastar. Eduardo respeitava seus limites, mas crescia em frustração, não pela falta de intimidade física. Ele genuinamente se preocupava mais com a conexão emocional, mas porque sentia que Marina estava lutando contra algo maior do que apenas inexperiência. Na terça-feira da quinta semana, Conceição Santos fez uma visita não anunciada, encontrando Marina e Eduardo assistindo a um filme no sofá, ela encostada levemente em seu ombro. Marina Santos Mendes! A voz de Conceição cortou o ar como uma lâmina. Que comportamento é esse? Marina saltou do sofá como se tivesse sido flagrada cometendo um crime. Mãe, o que você está fazendo aqui? Vim verificar como você está se comportando como esposa. Conceição lançou um olhar desaprovador para Eduardo, que se levantou educadamente. E encontro vocês se agarrando no sofá como adolescentes. Dona Conceição, Eduardo interveio calmamente, nós estávamos apenas assistindo a um filme. Conceição não pareceu convencida. Marina, preciso falar com você. Em particular. Eduardo olhou para Marina, que estava visivelmente perturbada. Vou estar no escritório se precisarem de mim, ele disse, beijando levemente a testa de Marina antes de sair. Assim que Eduardo saiu, Conceição se aproximou da filha. Marina, você está se esquecendo de seus deveres como esposa. Que deveres, mãe? Uma esposa decente não se comporta como isso. Não fica se agarrando com o marido em lugares públicos da casa. Conceição se sentou, alisando a saia. Intimidade é algo privado, para o quarto, e apenas quando necessário. Marina sentiu algo se revolver em seu estômago. Mãe, nós só estávamos assistindo TV. Você estava encostada nele de forma inadequada. Conceição suspirou. Filha, sei que você é inexperiente, mas precisa entender que homens têm necessidades. Eduardo é rico, poderoso. Ele pode ter qualquer mulher que quiser. Se você não se comportar adequadamente, ele pode procurar satisfação em outros lugares. O que você quer dizer com adequadamente? Seja respeitosa, mas não provocativa. Cumpra seus deveres conjugais quando ele solicitar, mas não seja entusiasta demais. Homens respeitam esposas dignas, não mulheres que agem como... Conceição fez uma pausa. Bem, você entende. Marina se sentiu confusa e enjoada. Mãe, Eduardo não é assim. Ele é gentil, respeitoso. Todos são gentis no início, querida. Mas a natureza masculina é o que é.
Seu pai me explicou isso quando me casei. Conceição se levantou. Apenas mantenha distância. Seja uma boa esposa, mas não se rebaixe. Depois que sua mãe saiu, Marina se trancou no quarto e chorou. As palavras de Conceição ecoavam em sua mente, misturando-se com anos de condicionamento sobre como uma mulher direita deveria se comportar. Quando Eduardo bateu na porta 2 horas depois, ela fingiu estar dormindo. Nos dias seguintes, Marina voltou a evitar Eduardo completamente. Ela se recolhia ao quarto antes dele chegar do trabalho, deixava bilhetes educados, mas frios, e evitava qualquer tipo de contato físico. Eduardo tentou conversar com ela várias vezes, mas Marina sempre encontrava uma desculpa para sair da sala ou mudar de assunto. Na sexta-feira, ele decidiu confrontá-la diretamente. Esperou do lado de fora do quarto dela até que ela saísse. Marina, chega, precisamos conversar. Eduardo, não é um bom momento. Nunca é um bom momento. Sua voz tinha uma frustração que ele vinha tentando esconder. O que sua mãe disse para você na terça? Marina parou, surpresa. Como você sabe que tem a ver com minha mãe? Porque você estava bem até ela chegar. Depois da visita dela, você voltou a me tratar como se eu fosse um estranho perigoso. Marina baixou os olhos. Ela só estava me dando conselhos sobre como ser uma boa esposa. Que tipo de conselhos? Nada demais. Apenas comportamento adequado. Eduardo sentiu raiva crescer em seu peito. Marina, olhe para mim. Que tipo de comportamento adequado? Marina não conseguiu encará-lo. Ela disse que eu estava sendo muito próxima, que mulheres direitas não agem dessa forma. Dessa forma como? Encostando em você no sofá, sendo muito entusiasta. As palavras saíram quase como um sussurro. Eduardo fechou os olhos, controlando a raiva. E você acredita nisso? Eu não sei no que acreditar. Marina finalmente o encarou, lágrimas nos olhos. Minha mãe diz uma coisa, você diz outra. Como vou saber o que é certo? Eduardo se aproximou lentamente. Marina, o que você sente quando estamos juntos? Não o que sua mãe diz que deveria sentir. Não o que a sociedade espera. O que você sente? Marina hesitou. Eu me sinto segura, feliz, como se pudesse ser eu mesma. E isso te parece errado? Não, mas sem mas. Eduardo segurou gentilmente suas mãos. Marina, sua mãe criou você com medo. Medo de seus próprios sentimentos, medo de intimidade, medo de ser feliz. Isso não é vida. Mas e se ela estiver certa? E se eu for inadequada como esposa? Eduardo levou as mãos dela ao seu rosto. Marina, você é perfeita como é. Sua gentileza, sua insegurança, sua curiosidade, tudo isso faz parte de quem você é. E eu me apaixonei por tudo isso. Marina arregalou os olhos. Se apaixonou? Eduardo percebeu o que havia dito e decidiu não recuar. Sim, me apaixonei pela mulher que pinta com paixão, que cora quando recebe elogios, que se preocupa em ser boa para os outros. Me apaixonei por você, Marina. Naquela noite, Marina escreveu em seu diário. Eduardo disse que me ama. As palavras ficam ecoando na minha cabeça. Quero acreditar nele. Quero me permitir sentir o que sinto por ele. Mas a voz da minha mãe está sempre aí, me lembrando de que mulheres como eu não merecem amor verdadeiro. Como distinguir entre o que é real e o que são apenas palavras bonitas? Como saber se posso confiar no que sinto quando fui ensinada a vida toda a desconfiar dos meus próprios instintos? A declaração de amor de Eduardo deixou Marina em um estado de turbulência emocional que ela nunca havia experimentado. Durante 3 dias, ela mal conseguiu comer ou dormir, dividida entre o que sentia e o que havia sido ensinada a sentir. Eduardo, percebendo seu conflito interno, deu-lhe espaço, mas sua própria ansiedade crescia a cada dia de silêncio. Na quarta-feira da 6ª semana de casamento, Marina recebeu uma ligação que mudaria tudo. Seu pai, Antônio Santos, havia sofrido um infarto durante uma reunião de negócios e estava internado no hospital sírio-libanês. Eduardo! Marina gritou pelo apartamento, tremendo enquanto segurava o telefone. Eduardo, meu pai! Ele apareceu correndo da cozinha, ainda segurando uma xícara de café. O que aconteceu? Meu pai teve um ataque cardíaco. Está no hospital. As lágrimas escorriam por seu rosto. Eu preciso ir, eu preciso. Calma, respira.
Eduardo colocou a xícara de lado e segurou seus ombros. Vamos ao hospital agora. Pego as chaves do carro. Durante o trajeto até o hospital, Marina permaneceu em silêncio, torcendo as mãos no colo. Eduardo dirigia rapidamente, mas com segurança, ocasionalmente tocando sua mão em gestos de conforto. Ele vai ficar bem, Eduardo disse suavemente. Seu pai é um homem forte. E se não ficar? Marina sussurrou. E se eu perder ele sem ele saber que o quê? Que estou feliz, que talvez este casamento não tenha sido um erro. Ela o encarou com olhos vermelhos. Eduardo, eu acho que te amo também. Eduardo quase pisou no freio, surpreso pela confissão. Marina, eu sei que não sei como amar direito, que tenho medo de tudo, mas você me faz sentir coisas que não sabia que eram possíveis. As palavras saíam atropeladas. E se meu pai morrer pensando que me condenou a um casamento infeliz? Eduardo parou no estacionamento do hospital e se virou para ela. Seu pai não vai morrer, e mesmo que algo aconteça, ele sabe que você é forte, corajosa, que você vai encontrar sua felicidade. No hospital encontraram Conceição aos prantos na sala de espera. Marina, graças a Deus você chegou. Os médicos não querem me dizer nada específico. Eduardo imediatamente assumiu o controle da situação. Como empresário influente, conhecia vários médicos do hospital e conseguiu informações detalhadas sobre o estado de Antônio. O infarto havia sido significativo, mas não fatal. Antônio estava estável, embora precisasse de cirurgia para a colocação de stents. Durante as longas horas de espera pela cirurgia, Marina observou como Eduardo cuidava de tudo. Falava com médicos, organizava pagamentos, garantia que ela e sua mãe tivessem comida e conforto. Ele não estava fazendo isso para impressionar. Estava genuinamente preocupado e queria ajudar. Por que está fazendo tudo isso? Marina perguntou quando estavam sozinhos na cafeteria do hospital. Porque é minha família agora também. Eduardo respondeu simplesmente. E porque você está sofrendo. Marina sentiu algo se quebrar dentro dela. Não de dor, mas de alívio. Pela primeira vez, percebeu que não estava sozinha, que tinha alguém que se importava genuinamente com seu bem-estar. Quando Antônio finalmente saiu da cirurgia, consciente e estável, Marina correu para o quarto dele. Seu pai estava pálido, conectado a vários aparelhos, mas seus olhos se iluminaram quando a viu. Minha filha, ele sussurrou com voz fraca. Pai, eu estava com tanto medo. Marina segurou sua mão. Como está seu casamento? Antônio perguntou, olhando por cima dela para Eduardo, que permanecia respeitosamente no fundo do quarto. Marina olhou para Eduardo, depois de volta para seu pai. Está melhor do que eu esperava, pai. Eduardo é um bom homem. Antônio sorriu fracamente. Eu sabia. Escolhi bem. Mais tarde, quando Antônio estava dormindo e Conceição havia ido para casa descansar, Marina e Eduardo ficaram sozinhos no corredor do hospital. Obrigada, Marina disse. Por tudo hoje. Você não precisava... Claro que precisava. Eduardo se encostou na parede ao lado dela. Marina, sobre o que você disse no carro, eu falei sério. Marina respirou fundo. Eu te amo, Eduardo. Tenho medo disso. Tenho medo de não saber como demonstrar, mas é verdade. Eduardo a puxou para um abraço. E pela primeira vez Marina se permitiu relaxar completamente em seus braços. Eu também te amo. Ele murmurou em seu cabelo. E vamos descobrir juntos como fazer isso funcionar. O susto com a saúde de seu pai serviu como um despertar para Marina. Nos dias seguintes, enquanto Antônio se recuperava, ela se permitiu estar verdadeiramente próxima de Eduardo pela primeira vez. Eles conversavam até tarde, dividiam refeições sem pressa, e Marina até mesmo se sentava no colo dele enquanto assistiam televisão, algo que teria sido impensável semanas antes. Eduardo era paciente, deixando Marina ditar o ritmo da aproximação física. Ele se contentava com beijos suaves, carícias nos cabelos, abraços prolongados. Mas Marina percebia o desejo contido em seus olhos, e isso a fazia questionar se estava sendo justa com ele. Na sexta-feira da 7ª semana, Marina tomou uma decisão. Eduardo havia saído para uma reunião rápida e ela aproveitou para se preparar. Tomou um banho demorado, vestiu a camisola de seda que havia ganhado de presente de casamento, mas nunca usado, e esperou na sala de estar. Quando Eduardo chegou em casa e a viu, parou na porta surpreso. Marina,
Está tudo bem? Ela estava sentada no sofá, visivelmente nervosa, brincando com as mãos. Eduardo, eu quero tentar. Tentar o quê? Ser sua esposa, de verdade. Ela corou intensamente. Ser íntima com você. Eduardo se aproximou lentamente, estudando sua expressão. Tem certeza? Não quero que se sinta pressionada. Tenho certeza. Eu te amo e quero te mostrar isso. Marina se levantou tremendo ligeiramente. Só não sei muito bem como. Eduardo sorriu ternamente e a puxou para um abraço. Não há pressa, Marina. Podemos ir devagar. Ele a beijou suavemente. Depois a pegou no colo e a levou para o quarto principal. Marina sentia o coração disparado, mas não era apenas medo. Era antecipação, curiosidade, desejo. Eduardo a colocou delicadamente na cama e se sentou ao lado dela. Se você quiser parar a qualquer momento, é só dizer, ok? Marina assentiu. Depois puxou o rosto dele para outro beijo, este mais apaixonado que os anteriores. Eduardo correspondeu, suas mãos acariciando gentilmente seus cabelos, depois descendo para seu pescoço. Eduardo, Marina sussurrou contra seus lábios. Sim, me ensina? O que se seguiu foi uma exploração lenta e cuidadosa. Eduardo tinha experiência, mas nunca havia estado com alguém tão inexperiente. E isso o fez redescobrir cada toque, cada beijo, vendo tudo através dos olhos dela. Marina era responsiva, curiosa, e sua honestidade emocional tornava cada momento mais intenso. Quando finalmente se tornaram marido e mulher no sentido mais completo, Marina chorou. Não de dor ou medo, mas de alívio e conexão. Eduardo a segurou com ternura, sussurrando palavras de amor e encorajamento. Está tudo bem? Ele perguntou, preocupado com suas lágrimas. Está mais que bem, Marina sussurrou. Eu nunca pensei que pudesse ser assim. Como assim? Tão bonito, tão conectado. Ela traçou círculos no peito dele. Minha mãe sempre fez parecer que era algo desagradável. Obrigação. Eduardo beijou sua testa. Para mim, com você é uma forma de mostrar amor. Nunca obrigação. Eles ficaram conversando baixinho até tarde, Marina fazendo perguntas que revelavam sua completa inexperiência. Eduardo respondendo com paciência e carinho. Pela primeira vez desde o casamento, Marina dormiu no quarto principal, aninhada nos braços de Eduardo. Na manhã seguinte, Marina acordou com Eduardo ainda dormindo ao lado dela. Observou seu rosto relaxado, os cabelos desarrumados, a forma como ele a segurava mesmo dormindo. Sentiu uma onda de ternura tão intensa que chegou a doer. Levantou-se cuidadosamente para não acordá-lo e foi buscar seu diário. Voltou para a cama e escreveu. Aconteceu. Finalmente me entreguei completamente a Eduardo e foi mais lindo do que eu jamais imaginei. Todos os medos que eu tinha, todas as coisas horríveis que minha mãe me disse sobre intimidade, nada disso era verdade. Com Eduardo me senti amada, respeitada, desejada de uma forma pura. Pela primeira vez na vida, entendo o que significa ser mulher, ser esposa. Não é sobre dever ou obrigação, é sobre amor, conexão, entrega mútua. Eduardo me fez sentir preciosa, e eu finalmente entendo por que as pessoas se casam por amor. Estou começando a me perdoar por todos os dias que desperdicei com medo. Quando terminou de escrever, Eduardo estava acordado, observando-a com um sorriso sonolento. Bom dia, senhora Mendes, ele disse, puxando-a de volta para seus braços. Bom dia, marido, Marina respondeu, e desta vez a palavra saiu naturalmente, carregada de amor e propriedade. Eduardo beijou seu pescoço. Como se sente? Diferente. Melhor. Como se finalmente fosse quem deveria ser. Marina se virou para encará-lo. E você? Como o homem mais sortudo do mundo, Eduardo respondeu, e Marina soube que ele estava falando a verdade. Eles passaram a manhã inteira na cama, conversando, rindo, descobrindo um ao outro de formas que iam muito além do físico. Marina sentia como se uma nova versão de si mesma estivesse nascendo, mais confiante, mais conectada com seus próprios desejos e sentimentos. Quando finalmente se levantaram para o almoço, Marina percebeu que algo havia mudado permanentemente. Ela não era mais a mulher assustada que se casara 7 semanas antes. Era uma mulher apaixonada, e pela primeira vez na vida isso não a assustava.
3 semanas haviam se passado desde que Marina e Eduardo se tornaram verdadeiramente marido e mulher. A transformação em Marina era notável. Ela sorria mais, falava com mais confiança, e havia uma luz em seus olhos que não existia antes. Eles haviam encontrado um ritmo natural em sua vida conjugal, dividindo momentos íntimos, conversas profundas e pequenas alegrias do dia a dia. Marina havia retomado suas pinturas com renovado vigor, criando obras que refletiam sua nova felicidade. Eduardo havia transformado um canto do jardim de inverno em um estúdio adequado para ela, com cavaletes profissionais e tintas de alta qualidade. Era sua forma de apoiar o talento dela e mostrar que levava seus sonhos a sério. Naquela terça-feira de manhã, Eduardo estava procurando alguns documentos em seu escritório quando acidentalmente derrubou uma pilha de livros de uma prateleira. Entre eles, caiu o diário de Marina. Ela havia o deixado ali na noite anterior quando veio procurá-lo para mostrar sua mais recente pintura. O diário se abriu ao cair, e Eduardo não pôde evitar ver algumas linhas da caligrafia delicada de Marina. Inicialmente, tentou fechá-lo sem ler, respeitando sua privacidade. Mas uma frase específica chamou sua atenção. Eduardo tentou se aproximar hoje. Vi algo em seus olhos que me assustou. A curiosidade venceu sua consciência. Eduardo sabia que não deveria ler, mas algo dentro dele precisava entender a jornada emocional de Marina durante essas semanas. Precisava saber o que ela realmente havia pensado e sentido. Começou a ler desde o primeiro dia de casamento, e cada página revelava camadas de vulnerabilidade, medo e, gradualmente, amor que ele nunca havia imaginado. As palavras de Marina sobre suas inseguranças, sobre a educação repressiva de sua mãe, sobre como ela lutava contra seus próprios sentimentos por ele, tudo estava ali, cru e honesto. Não posso me permitir ser vulnerável com alguém que mal conheço, mesmo sendo meu marido. Se ele soubesse quão inexperiente sou, quão aterrorizada fico só de pensar em intimidade, ele perderia todo o respeito por mim. Por um momento, quando ele disse que eu merecia gentileza, senti como se pudesse me entregar completamente a ele. Eduardo sentiu uma mistura de emoções: ternura por sua vulnerabilidade, raiva pela forma como ela havia sido criada para ter medo de si mesma, e uma compreensão mais profunda do quanto coragem havia sido necessária para ela se abrir com ele. Quando chegou às últimas entradas, especialmente a da manhã após sua primeira noite juntos, Eduardo sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Eduardo me fez sentir preciosa, e eu finalmente entendo por que as pessoas se casam por amor. Estou começando a me perdoar por todos os dias que desperdicei com medo. Eduardo? A voz de Marina na porta do escritório o fez sobressaltar. Ela estava parada na entrada, usando um vestido amarelo que destacava sua nova confiança, mas sua expressão mudou quando viu o diário em suas mãos. Marina, Eduardo se levantou rapidamente, o diário ainda aberto em suas mãos. Você leu meu diário? A voz dela era baixa, mas ele podia detectar a traição em seus olhos. Ele caiu e se abriu. Eu não pretendia, mas quando vi algumas linhas, Eduardo colocou o diário na mesa. Marina, me desculpe. Sei que não deveria ter lido. Marina se aproximou lentamente, seus olhos fixos no diário. Quanto você leu? Quase tudo, Eduardo admitiu, sabendo que a honestidade era a única opção. Desde o primeiro dia. Marina pegou o diário e o segurou contra o peito, como se protegesse suas palavras mais íntimas. Esses eram meus pensamentos privados, Eduardo. Meus medos, minhas inseguranças, coisas que eu ainda não estava pronta para dividir. Eu sei, e sinto muito. Mas Marina, Eduardo se aproximou cuidadosamente. Ler suas palavras me fez entender muito melhor sua jornada. A coragem que você teve, a luta interna que enfrentou. Você não tinha direito. As lágrimas começaram a escorrer por seu rosto. Eram pensamentos que nem eu mesma entendia completamente. E agora, você sabe de tudo. De como eu me sentia patética, de como tinha medo de você, de como lutei contra meus próprios sentimentos. Eduardo sentiu o coração apertar. Marina, nada do que li mudou como me sinto sobre você. Se alguma coisa, me fez admirá-la ainda mais. Como posso acreditar nisso? Marina se afastou dele. Como posso confiar em você agora,
sabendo que você invadiu a parte mais privada de mim. Porque você me conhece, Marina. Você sabe quem eu sou. Eu pensei que sabia. Marina enxugou as lágrimas. Preciso de tempo para processar isso. Ela saiu do escritório, deixando Eduardo sozinho com o peso de sua violação da privacidade dela. Pela primeira vez desde que se apaixonara por Marina, Eduardo se perguntou se havia arruinado tudo. Marina passou o resto do dia trancada no quarto de hóspedes, o mesmo quarto onde havia dormido nas primeiras semanas de casamento. A sensação de voltar àquele espaço era como retroceder no tempo, mas agora ela não estava mais fugindo do amor. Estava processando a violação de sua privacidade. Eduardo não tentou forçar uma conversa. Em vez disso, deixou o jantar na porta do quarto dela e uma carta manuscrita. Marina, sei que traí sua confiança, e não há desculpas para isso. Minha curiosidade sobre seus sentimentos não justifica invadir seu espaço privado. Você tinha todo o direito de guardar seus pensamentos só para você, até se sentir pronta para compartilhá-los. Ler seu diário me mostrou a profundidade de sua luta interna e sua coragem, mas mais importante ainda, me fez perceber o quanto você confiou em mim ao se abrir gradualmente. Peço perdão não apenas por ler suas palavras privadas, mas por quebrar a confiança que você corajosamente depositou em mim. Te amo, e se você me der uma chance, quero passar o resto da vida mostrando que mereço sua confiança. Eduardo. Marina leu a carta várias vezes antes de finalmente sair do quarto na manhã seguinte. Encontrou Eduardo na cozinha preparando café, seus olhos vermelhos indicando que ele havia dormido pouco. Eduardo, ela disse suavemente. Ele se virou, esperançoso, mas cauteloso. Marina, eu li sua carta. E? Marina se aproximou lentamente. Ainda estou magoada. Aquele diário era meu espaço seguro, onde eu podia ser honesta sobre meus medos sem julgamento. Eduardo assentiu, preparado para ouvir que ela não conseguiria perdoá-lo. Mas, Marina continuou, também entendo que você não fez isso por malícia. Você estava tentando me entender melhor. Isso não torna certo. Não, não torna. Marina pegou as mãos dele. Mas, Eduardo, nestes últimos 2 meses, você me mostrou quem você realmente é. Você é gentil, paciente e respeitoso. Você apoiou minha arte, cuidou de mim quando meu pai esteve doente. Me ensinou que intimidade pode ser linda. Eduardo sentiu lágrimas nos olhos. Marina, um erro não apaga tudo isso. Mas preciso que você entenda. Minha confiança foi abalada. Vai levar tempo para reconstruí-la completamente. Quanto tempo você precisar? Farei qualquer coisa. Marina sorriu pela primeira vez desde a descoberta. Eu sei, e é por isso que posso perdoá-lo. Eduardo a puxou para um abraço, segurando-a como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Tem uma coisa que quero te mostrar, Marina disse quando se separaram. Ela o levou até o jardim de inverno, onde havia uma tela nova no cavalete, uma pintura deles dois, baseada na memória de sua primeira noite juntos. Era íntima sem ser explícita, mostrando 2 corpos entrelaçados em tons suaves, irradiando amor e conexão. Eu pintei isso ontem enquanto processava tudo, Marina explicou. Queria capturar como me sinto com você. Segura, amada, completa. Eduardo ficou sem palavras diante da beleza da obra. Marina, isso é extraordinário. É para você, para nós. Ela se virou para encará-lo. Eduardo, eu te perdoo pela invasão de privacidade, mas mais que isso, quero que saiba que não precisa mais ler meu diário para me entender. Estou pronta para ser completamente aberta com você. O que isso significa? Marina pegou seu diário e o ofereceu a ele. Significa que escolho dividir meus pensamentos com você voluntariamente. Significa que confio em você com minha vulnerabilidade. Eduardo balançou a cabeça. Não quero ler mais nada sem sua permissão. Então leia comigo. Quando eu escrever sobre nós, sobre meus sentimentos, podemos compartilhar juntos. Marina sorriu. Afinal, agora somos uma equipe de verdade. Eduardo a beijou ternamente. Eu te amo tanto, Marina. Mais do que sabia ser possível. Eu também te amo. E pela primeira vez na minha vida, não tenho medo desse amor. 6 meses depois, no primeiro aniversário de casamento, Eduardo surpreendeu Marina
com uma exposição privada de suas pinturas em uma galeria renomada de São Paulo. Amigos, familiares e colecionadores de arte vieram admirar o talento que Eduardo sempre soubera que ela possuía. Durante o discurso de abertura, Marina olhou para Eduardo na primeira fila e se lembrou de como havia temido esse homem 1 ano antes. Agora, ele era seu melhor amigo, seu amante, seu maior apoiador. A arte é sobre vulnerabilidade, Marina disse ao microfone, seus olhos encontrando os de Eduardo. É sobre ter coragem de mostrar quem você realmente é. Este último ano me ensinou que o amor verdadeiro funciona da mesma forma. Requer vulnerabilidade, coragem e a disposição de crescer juntos. Naquela noite em casa, Marina fez uma última entrada em seu antigo diário. 1 ano atrás, eu me casei com um estranho por obrigação familiar. Hoje, sou casada com meu melhor amigo por escolha. Eduardo me ensinou que amor não é sobre perder-se em outra pessoa, mas sobre encontrar-se. Ele viu minha vulnerabilidade não como fraqueza, mas como força. Transformou meus medos em confiança, minha insegurança em autoestima. Mas mais importante ainda, ele me ensinou que mereço ser amada exatamente como sou. Não preciso mais de um diário para guardar meus medos, porque não tenho mais medo do amor. Tenho um parceiro que escolheu me amar através de todas as minhas imperfeições, e eu escolhi amá-lo através das dele. Isso é o que significa estar verdadeiramente casada. Eduardo, lendo por cima de seu ombro com sua permissão, beijou seu pescoço. Pronta para começar um novo diário? Nossa próxima aventura? Marina fechou o diário antigo e se virou para beijá-lo. Estou pronta para qualquer aventura, desde que seja ao seu lado. Do lado de fora, a chuva típica de São Paulo começou a cair. Mas dentro do apartamento nos jardins, 2 corações batiam em sincronia, finalmente livres para amar sem medo, sem condições, sem limites. Era assim que todos os contos de fada de verdade deveriam terminar. Não com foram felizes para sempre, mas com escolheram ser felizes, dia após dia, juntos.